Vamos lá. A ideia desse vídeo é ensinar vocês a resolver qualquer limite, certo? É necessário ter um conhecimento prévio da teoria de limite para vocês saberem quando o limite vai existir ou não, através de algum gráfico, de alguma função. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui, a proposta dele é ensinar vocês a entender e resolver qualquer limite usando uma técnica de derivação, mas não se preocupem, ela é bem simples. O que vocês vão fazer aqui dependendo de, vocês provavelmente estão na disciplina de cálculo 1, no início, quando está dando limite, ou quando vocês estão dando técnica de derivação. Se vocês estão ainda dando limite, provavelmente vai cair apenas polinômios. É incomum eles botarem algumas funções mais complexas. Então, vocês não vão ter dificuldade. Se você está dando técnica de derivação, você provavelmente já viu como derivar polinômios e outras funções, então não tem também dificuldade. Então é bem simples. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho. Se eu for resolver, né, do método tradicional, como seria o método tradicional? Substituir o 5, né, que é onde o x está tendendo, nos valores de x. Então ia ficar 5 ao quadrado menos 25 sobre 5 menos 5. Aqui nós já vemos que tem um problema. Quando eu resolver isso aqui, vai dar zero embaixo. Independente, em cima também daria, né? 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 25 dá zero. Mas seja qualquer número aqui em cima, um número y que pertence aos números reais, ou seja, qualquer número, esse valor aqui é indeterminado. Lembrando da matemática básica. Nenhum número é divisível por zero, certo? Então, como que eu resolvo isso aqui? Na verdade, é bem simples. Essa regra é chamada de L-Hospital. Varia a pronúncia, eu chamo dessa forma. E como é que a gente vai fazer? Consiste em derivar a função de... Se vocês percebem, vamos só escrever de outra forma para vocês aqui. Isso aqui, x está tendendo a 5, em que a gente tem uma função em cima, um f de x, dividida pela g de x. E essa função, essa técnica de derivação, no caso, consiste em você dizer que o limite de quando x tende a um número, que no caso aqui a gente está denominando 5, mas pode ser qualquer número, y, né? Ou vamos a outra nomenclatura já aqui, uma constante c, que também pertence aos números reais. Qualquer número que pertence aos números reais. Esse limite aí, ele vai ser igual ao mesmo um limite de x tendendo a c, só que da derivada de x sobre a derivada da g de x. Ou seja, se eu derivar f de x e dividir pela derivada de g de x, é a mesma coisa esse limite aqui do que o limite da f de x dividido por g de x, ambos tendendo a c. A linguagem ficou simples? Espero que sim. Mas basicamente o que eu vou fazer? É pegar esse limite aqui, que tem uma função dividindo pela outra, que está dando uma indeterminação, ou seja, eu não encontro o valor. Em vez de você fazer aquela tabelinha que você aprende cálculo 1, que é muito demorada, a gente tem técnicas para isso. E uma delas é essa, a de L'Hopital, ou L-Hospital. Você vê, eu não sei ao certo qual é a pronúncia. Então, o que eu faço? Eu vou derivar de cima e de baixo. Ah, Vitor, não sei como derivar. Não tem problema. É tranquilo. Derivação de polinômio, como eu disse, se você ainda não deu técnica de derivação, provavelmente vai cair esses polinômios. E você vai conseguir fazer de uma forma bem simples. Vamos começar pela f de x aqui. X ao quadrado menos 25. Como é que eu derivo isso aqui, Vitor? No polinômio, a gente vai fazer o seguinte. Quando tiver um número, uma potência, x ao quadrado, o número que está na potência desce para frente da variável, vai ficar 2x, e em cima vai ficar o seguinte, você tinha 2, você subtrai 1, então vai ficar 2x elevado a 1. Por exemplo, se fosse outra coisa, por exemplo, y à quarta, a derivada disso aqui ia ser igual a ds4, 4y
4 menos 1, 3. Y à quarta, a derivada é 4y ao cubo. Bem simples, sem muito problema, certo? Vamos seguir. Então, como eu já havia dizendo, esse 2 vai descer. Então, Então, a f' de x, né, que é a derivada da função x, vai ser 2x. E quando não tem nenhuma variável, ela é uma constante. A derivada de uma constante vocês vão aprender mais pra frente, que a derivada da constante é zero. Ou seja, é 2x o resultado. Vamos seguindo aqui. A gente já pode substituir o limite de x tendendo a 5. E aí a gente vai dar aquela belezura. Quem é a derivada de x ao quadrado menos 25? 2x. E x menos 5, que é a nossa g de x. Como é que eu faço a derivada de x menos 5? Da mesma forma. G de x, linha. Vamos aplicar a mesma coisa. X elevado a 1, é o que está escrito aqui. Eu desço 1 para frente do x, vai ficar 1x. E o de cima, eu subtraio 1, vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Então, o resultado disso aqui é 1. E a derivada de menos 5 é 0, porque é uma constante. Então, eu divido por 1. Aí é só subtrair. Subtrair não, perdão. Substituir. Se substituir o 5 onde tem um x, fica 2 vezes 5. Isso aqui é igual a 10. É muito comum os professores ensinarem daquela forma, né? Você tem x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. Aí você vai e decompõe. Isso aqui vai virar um produto notável, onde um lado é x menos 5. Isso aqui é muito demorado. O método mais eficaz realmente é você fazer isso que eu acabei de fazer, certo? Obrigado.